e regional, um pouco por toda a África, essencialmente a África subsaariana. Estamos a discutir um assunto importante neste momento, num momento em que Moçambique e a região foi em grande magnitude afetada pelo ciclone Fed e, portanto, num contexto em que a África depende da agricultura para a sobrevivência e confia neste setor para a redução da pobreza. E mesmo para iniciar o evento, eu vou convidar o professor Adriano Novunga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, para dar as notas de abertura do evento. Muitíssimo obrigado, professor. Podíamos todos recebê-lo com uma enorme salva de palmas. Bom dia a todas e a todos. Espero que estejam bem. É uma manhã com algum frio e como é um frio que vem quebrar a tendência do calor que se fazia sentir, pode ser que seja um dia estranho para nós. Mas vejo muitas nuvens com tendência à chuva. Isso significa condizer com o tema de hoje, que é a agricultura. No contexto moçambicano, a chuva é muito importante para a agricultura. Eu venho de uma região na província de Gaza, onde quando as pessoas veem nuvens e, por consequência, sinal de e chuva, falam que é bênção. É bênção, se for moderada, vai permitir que as culturas se desenvolvam para as pessoas terem comida. E se for excessiva, a chuva vai lavar a terra, que também é melhoramento das condições para que na safra seguinte se tenha mais e melhor. Com estas palavras eu queria desejar boas-vindas a todos mais uma vez, por em plena segunda-feira estarmos aqui para tema tão importante quanto o da agricultura em contexto de mudanças climáticas. Tempo oportuno não haveria para discutirmos este tema. Tempo oportuno não haveria. Primeiro, porque todos sabemos que Moçambique deve ser o país, ao nível do continente africano, com mais extensão de terra arável ociosa. Ociosa significa que não está a ser utilizada. Eu vou repetir esta parte. Moçambique deve ser, ao nível do nosso continente, o país com mais extensa terra arável, ociosa, que não se utiliza. A nossa terra arável, ociosa, deve ser superior à extensão da Holanda. Veja aí os parceiros da Holanda. Portanto, a terra que Moçambique é arável, tem água à volta, mas não se utiliza, deve ser superior à Holanda. E quando eu vinha esta manhã para aqui, falei para alguém que vinha a esta conferência, essa pessoa falou assim, que íamos falando que há um tipo de arroz que não cresce. Eu venho de uma região, novamente, onde
as pessoas, para ir cozinhar, fazer jantar, medem o arroz a púcar. Sabe o que é púcar? Escopitão. Um, dois. Para comerem assim 5 pessoas, na esperança de que vão cozinhar de uma maneira que o arroz, né? Não sei como chama, olha o cucumuca, né? A panela fica cheia, com 2 púcares. Aquele arroz naquele tempo era arroz do choque. Agora dizem que hoje é um tipo de arroz. Como se chama esse arroz? Que não. Você põe 2 púcares, ele fica lá embaixo. Qual é? Qual é esse arroz? Diga? Sim, mas tem um nome próprio. Eu hei de me lembrar, vou dizer ao longo do dia. E alguns diziam que não, aquele arroz você tem que mastigar, parece pastilha. E o outro diz, não, parece que é plástico. Me faço perceber. Portanto, 42 anos depois, ou 7, ou 8, ou 50 da independência, estamos a comer um arroz que pode não ser arroz, pode ser plástico. Pode ser plástico aquele arroz ali. Importado lá de onde. Se calhar é feito aqui, nos esconderijos aqui. Dizem que é importado. Então, esta é uma questão seríssima. Significa que a população está com fome por causa das mudanças climáticas. Mas tem aqui a maior e a mais extensa área que se pode fazer agricultura. Que se pode fazer agricultura. O enfoque da nossa discussão, que iniciamos no ano passado, fizemos uma conferência ano passado na Universidade de Joanesburgo, sobre este tema, mais na dimensão das políticas da nossa região. E a discussão também, nossa discussão não é propriamente agronômica, é mais ao nível das políticas. Então, estava a dizer, a dimensão de políticas. Políticas são as decisões que os dirigentes tomam, influenciados pela discussão que nós fazemos para facilitar o desenvolvimento da agricultura. Se me permitem, com essa parte. E hoje estamos aqui para discutir este binômio agricultura em tempo de mudanças climáticas. Para compreender como é que neste tempo as políticas ao nível dos ministérios permitem que se desenvolva em Moçambique uma agricultura que é resiliente a este contexto de mudanças para alimentar a população. Bom, não sei se a população ainda tem que ser alimentada, porque 90% já comem aqui 3 refeições por dia. Então, se calhar este tema estamos a discutir fora do tempo. Por que discutirmos este tema se as pessoas já têm comida? Mas quando nós andamos lá no dia a dia, nos 133 distritos, há fome.
Qual é esse outro Moçambique onde as pessoas têm 3 refeições por dia? Qual é esse outro aí? Esses políticos também. Mas então o nosso foco é este, que tem que ver com as políticas. Que decisões são tomadas de natureza política para facilitar o desenvolvimento da agricultura neste tempo de mudanças climáticas. Mas também compreendendo que elas próprias, as mudanças climáticas, e atenção aqui, meus caros, que elas próprias, as mudanças climáticas, são produto de decisões dos próprios dirigentes. Num artigo recente que nós publicamos, está a olhar para mim, num artigo recente que publicamos, nós mostramos que no caso do Idai, por exemplo, que devastou a cidade da Beira daquela maneira, enquanto Moçambique é vulnerável às mudanças climáticas, pela sua posição geográfica, etc. Enquanto isso é real, mas também, sobretudo, a devastação diária das florestas. A devastação diária das florestas. Que beneficia quem? Beneficiam os chefes neste país. A devastação das florestas beneficia os chefes. Elas propiciam, aceleram a vulnerabilidade, a exposição do país, e como um dos principais que desenvolve ações de que se torna vítima em termos de mudanças climáticas. Então, tudo isto aqui tem, na verdade, aspectos de natureza política. Política no sentido de decisões tomadas pelos políticos. Portanto, não é somente a agricultura olhada no contexto de mudanças climáticas e olhar as mudanças climáticas lá como sendo unicamente produto do aquecimento global. Não, tem que ver com ações desenvolvidas aqui também, sim. E novamente dissemos que, tanto num caso, este, por exemplo, de não se proteger a nossa produção, não se promover a nossa produção, é por quê? É porque são os chefes que importam arroz, por exemplo. São os chefes que importam o arroz. São os chefes que importam o arroz. E por que vão proteger o arroz produzido no Chocó? Vão proteger a produção dos pequenos e médios agricultores em Gaza, na Zambésia, em Manica, que produzem arroz. Se eles é que importam toneladas, nem pagam impostos. Enchem os bolsos. Enchem os bolsos. Então, enquanto aqui tem benefício direto, por isso não tomam as decisões. De outro lado também, nas mudanças climáticas, tem contribuição importante através da devastação das florestas. Porque também se beneficiam com a exportação ilegal da nossa madeira. Portanto, como podem ver, meus caros, meus colegas, meus concidadãos, aqui presentes e aqueles que nos acompanham virtualmente, é também, sobretudo, a ação de natureza política que coloca Moçambique na situação onde ele se encontra. Portanto, a discussão aqui tem este enfoque de decisões de natureza política. Decisões de natureza política que impactam este binômio agricultura e no contexto de mudanças climáticas. O que estamos a dizer nesse sentido, meus claros, é que Moçambique não é necessariamente vítima. Ou é vítima de si própria. É vítima das decisões de natureza política que são tomadas. Não estamos a produzir nosso país. Todos os dias, blá, 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 porque os chefes é que importam o arroz. Não pagam imposto, enchem os bolsos. Não vão tomar decisões estruturantes para desenvolvermos a agricultura, já não vão poder importar. E no futuro vamos ter doenças aqui, questões graves de saúde pública. Vídeos de social media mostram que algum desse arroz que é importado parece que vem de plástico, coisa assim, não vem da machamba. Meus caros,
Hoje é um dia importante para... E vejo aqui muitos jovens. Este país é dos jovens. Este país é dos jovens. É dos jovens e dos mais velhos. Olho para os mais velhos também e costumo sempre falar assim. Os mais velhos, os adultos, têm que compreender que um dia vão deixar este país para seus filhos e para seus netos. Aos mais velhos, querem deixar este país para vossos filhos e vossos netos, aquele em que vão comer arroz de plástico. Esse é o país que querem deixar para vossos filhos e vossos netos. Porque hoje se beneficiam de decisões que os permitem encher os bolsos, ao invés de trabalhar para ter um país sustentável, não só em termos de produção, mas também uma produção que atenda à saúde pública da nossa população. Por um lado, e por outro, aos jovens. Esses assuntos, não há de haver um decreto a dizer: jovens, agora esse assunto é vosso para discutirem. Quem vai dar esse decreto? Não há de haver decreto. Por isso, nós, enquanto organização, enquanto CDD, o nosso foco é todas as discussões, quer de natureza de governação econômica, quer de natureza de democracia e direitos humanos. O enfoque é assente no potencial inovador e transformador dos que compreendem melhor os desafios do nosso tempo, compreendem melhor os desafios do seu tempo. A mim, foram-me dados alguns minutos para notas contextuais, que agradeço. E queria renovar este encorajamento para que peguemos essas oportunidades e avancemos com elas. Porque, como já disse, o tipo de políticas públicas que saem dos dirigentes são influenciados por coisas, por interesses que têm, tanto na agricultura, é só olharem para as estatísticas. A quantidade do arroz que chega aqui diariamente. Quem controla, por exemplo, a qualidade desse arroz que sai? Se mesmo sai da machamba ou não? Ou como ele é produzido? Muitos dos países que mandam arroz para aqui, para nós comermos, devem ser 1/8 da extensão territorial de Moçambique. 1/8. Entretanto, 50 anos depois da nossa independência, por aí, estamos bem assim. Estamos bem assim. Então, é com esta provocação, meus caros, que gostaria de ver a discussão a acontecer, mas fundamentalmente lembrando aos mais velhos que este país é aquele que vão deixar para os filhos e para os netos. E qual é esse país? Que tipo de país que querem deixar para os filhos e para os netos? É este, onde os netos vão comer arroz que pode ser arroz de plástico. Aos jovens, é mesmo isso aí, né? É 300 que manda aqui, né? Esses assuntos não há de haver. Não, agora jovem, senta lá, que discuta lá esses assuntos, compreendam lá, influencia os assuntos. Tem que discutir os assuntos, mostrar, buscar melhor compreensão dos desafios, oportunidades deste tempo de agora, que é tempo dos jovens, e trazer essas coisas na mesa da discussão. Mostrar com conhecimento, com estatísticas, que não há 3 refeições por dia em Moçambique. O que são 3 refeições? Você apanha alguém. Você sabe o que é calavate? O que é calavate? Calavate não é abóbora, é melancia. Aqui na cidade,
vocês daqui da cidade comem uma melancia porque gostam, porque, enfim, ontem jantou tarde, então hoje é de manhã uma melancia para maior saúde, etc. Não, não. Lá de onde eu venho, é mesmo pegar melancia, calava-te a cortar ao meio, mas te a bichar com aquilo, ir a machamba, e à volta almoçar com aquilo ali, enquanto vai jantar com mandioca. Isso aí é 3 refeições por dia, isso aí. E a estatística não é com 3 ou 20 refeições por dia. É com o número de, número de calorias, né, recomendado que uma pessoa tem que eh, ingerir por dia. Entretanto, nos vem aqui com estatística 3 refeições por dia, para nos pôr a adormecer aqui, não discutirmos a agricultura no tempo de mudanças climáticas. Meus amigos, muito obrigado. Boa conferência, estamos juntos. Muito obrigado, professor Adriano Mvunga, por essas belíssimas notas introdutórias, que dão mesmo a entender a relevância deste debate ao nível nacional, em primeiro lugar, mas também ao nível de toda a África. Como muito bem sabemos, a agricultura é uma atividade importante não somente em Moçambique, mas ao nível de toda a região. Estivemos aqui a acompanhar a importância estes debates, sobretudo quando falamos da segurança alimentar. Talvez recordar que este debate ele acontece no contexto de um projeto implementado pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento, com agricultores da província da Zambésia. E este trabalho tem sido feito em parceria com a Oxfam Moçambique e com o apoio do governo da Holanda. E mesmo por isso temos aqui presente a representação da Embaixada da Holanda e temos presente o representante Sr. Ernesto Sechene, o qual desde já convido para as notas de abertura. Muitíssimo obrigado. Muito bom dia, meu nome é Ernesto Sechene, sou da Embaixada dos Países do Rendes Países Baixos, mais conhecido por Holanda, né? Estamos aqui presentes a convite da CDD para participar nesta discussão sobre o impacto das mudanças climáticas na agricultura, em Moçambique em particular. Não vou repetir o que foi dito pelo professor Adriano, subscrevo grande parte daquilo que ele falou. Simplesmente dizer que esta é uma discussão que já devia ter começado há bastante tempo, mas nunca é tarde. É uma discussão que devia já estar massificada a nível do nosso país, não só aqui em Maputo, mas também devia ser extensiva às outras regiões do país, porque este é um assunto extremamente sério se tomarmos em conta que 60%, 80% da população moçambicana vive nas regiões rurais, nas zonas rurais, onde a principal atividade é a agricultura, né? É extremamente sério se tomarmos em conta que 60% da população moçambicana vive praticamente nas zonas costeiras. Nós temos uma extensão de costa de cerca de 2.700 quilómetros, né? Que também aumenta até certo ponto o nível de vulnerabilidade física às mudanças climáticas, porque também temos outras formas de vulnerabilidades que aqui foram mencionadas pelo professor Adriano, por exemplo, as institucionais. As nossas instituições são muito fracas ainda para lidar com a problemática das mudanças climáticas, mas também temos esta física que está associada à localização e à faixa extensão territorial. Só olhando para os recentes acontecimentos, os recentes eventos climáticos e as suas implicações, temos o FRED que, tal como o IDAI e o CAN no passado, ocorreram
quase que nas vésperas das principais colheitas. Sabemos que aqui em Moçambique a agricultura é uma atividade sazonal. As colheitas principais, estamos a falar dos cereais, acontecem geralmente em abril, maio. Fred acontece num cenário em que estávamos quase que a um mês das colheitas e todas estas colheitas previstas foram devastadas. Qual é a consequência imediata? Fome, pelo menos em termos matemáticos, até maio do próximo ano. Porque tudo foi devastado, não haverá nada nos celeiros. A próxima sementeira principal acontecerá talvez em novembro, dezembro, não é? E terá que ficar mais 4 meses à espera aliás, a próxima sementeira principal acontecerá nos meses de novembro, dezembro e terá que ficar mais 4 meses até as colheitas. Significa que as pessoas já vêm sentindo fome praticamente desde dezembro do ano passado. Então, estes serão os cenários que vimos agora, é o que vimos agora e é o que veremos no final, nos próximos tempos. As mudanças climáticas, os eventos climáticos estão previstos que sejam mais fortes com o aquecimento das águas dos oceanos, principalmente no nosso canal de Moçambique. Ainda este ano há previsão, ainda não estamos fora da época ciclónica. Se olharmos para o Kennedy, por exemplo, um dos grandes ciclones que aconteceu em 2019, foi em abril, né? Portanto, ainda estamos na janela da época dos ciclones. Portanto, este é um tema não só de interesse da agricultura, mas também está associado à estabilidade do país como um país, né? Onde a agricultura performa mal em países como os nossos, onde há fome em países como os nossos, a instabilidade estará lá presente. Toda a gente vai se criar, vai precisar de comer. A comida é um direito humano, é importante que todos tenham acesso a ele. Caso não haja este acesso, é também um foco de instabilidade. Portanto, esta discussão não tem que ser vista somente na perspectiva da agricultura, no contexto das mudanças climáticas, mas também no contexto da estabilidade do país, num contexto de mudanças climáticas. Muito obrigado, não tenho muito mais por falar, penso que a discussão trará mais outcomes sobre este tópico, que, como disse no princípio, é algo que deve ser massificado. A sociedade civil tem um papel neste pormenor, não podemos esperar só pela reação do governo. A sociedade civil serve também como meio de pressão ao governo para que adopte ou priorize aspectos importantes para a vida do país, não só do momento presente, mas também do futuro, porque isto é uma questão também de gerações. Então, como foi falado também pelo mestre de cerimónias, o governo dos Países Baixos apoia a sociedade civil em Moçambique a ser mais interventiva em aspectos que dizem respeito ao povo. Este aspecto de mudanças climáticas, não digo que está sendo negligenciado, mas ainda não está sendo levado muito a sério em várias esferas da sociedade moçambicana. Ainda não há aquele commitment que se esperava logo para um país extremamente vulnerável como Moçambique, um dos top 5, se não estou em erro, depois de Bangladesh e alguns outros, e vulnerabilidade de várias ordens, não só física, como mencionamos, mas também institucional e mesmo política. Então, para nós, esta seria um dos pontos, ou um dos assuntos no topo das nossas agendas, mas infelizmente ainda não estamos lá, e esperamos também que a sociedade civil, dado o seu papel, tem esta função de pressionar todas as esferas da sociedade no sentido de privilegiar este assunto e levar-se extremamente a sério, porque está em causa a existência de um país. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Ernesto Sechene, por essas notas introdutórias. Mais uma vez, deixar clara a importância deste debate e mesmo para, antes de iniciar, talvez deixar claro que iremos debater 3 importantes assuntos. Vamos falar, em primeiro lugar, do impacto das mudanças climáticas na agricultura e segurança alimentar na África subsaariana, como primeiro painel. Este painel será representado pela doutora Mariam
Abbas, aqui presente, mas também o pesquisador da African Climate Foundation. E teremos também a representação da Associação NANA, que está na província da Zambésia, e também ouviremos casos de pequenos agricultores que foram afetados pelo ciclone Fedi na província da Zambésia. Este será o primeiro painel, e logo depois deste painel teremos um painel de debate sobre as políticas e estratégias que devem ser desenhadas para termos uma agricultura de pequena escala que seja resiliente a essas mudanças climáticas. Este painel será composto pelo engenheiro Mulungu, aqui presente. Teremos também a presença do CTA, que também fará parte deste painel, o vice-presidente do Pelouro de Terra e Ambiente. E teremos também a representante do Ministério da Agricultura da Nigéria, que também vai trazer aqui alguns comentários da experiência do seu país. E para terminar, no final, teremos o terceiro painel, que é composto por representantes da sociedade civil, onde será debatido o tema sobre cooperação internacional e o papel da sociedade civil neste processo de promoção da agricultura sustentável. Esses serão os painéis que vão dominar o debate de hoje, mas antes, eu sei que talvez já estamos todos ansiosos para iniciar o debate, mas antes deste debate eu vou convidar a todos para podermos tirar a nossa foto família. Vamos tomar um pequeno café e em 15 minutos estaremos de volta para o primeiro painel. Vou mesmo convidar a todos, podemos vir para frente e tirar a nossa foto família.